Bom, nas últimas semanas nós vimos aí algumas coisas em relação ao planeta, à humanidade da Terra, à humanidade de outros planetas, sobre a conquista da felicidade e, na verdade, como resultado de tudo isso, nós podemos concluir que a felicidade é um estado de espírito derivado da nossa evolução espiritual em níveis muito avançados. E para alcançarmos isso, conforme nós vimos lá no Código Penal da Vida Futura, é preciso nós encontrarmos a chave do progresso individual. E essa chave, ela já vem com certeza de muito longe. Ela estaria inscrita lá no Templo de Delfos, no Oráculo de Delfos, e ela teria sido, inclusive, disseminada no mundo através de Sócrates, e o Espírito da Verdade, lá na questão 918, volta a nos sugerir que o conhecimento de nós mesmos é a chave desse progresso individual. Claire de Plantier, no livro Obras Póstumas, numa mensagem muito interessante que faz parte da indagação de Kardec a respeito das provas coletivas, dos resgates coletivos, nos dá a informação que a individualidade transita nesse processo evolutivo em níveis diferentes. O primeiro nível é o do indivíduo perante si mesmo, o segundo é do indivíduo perante a família e o terceiro é do indivíduo perante a sociedade. Na verdade, a individualidade ela é sempre movida por estímulos. Esses estímulos, na verdade, são aqueles que nos provocam prazer, que é o estímulo que mais nos motiva, que mais nos entusiasma, mas não o prazer necessariamente na área da sexualidade. Por sinal, nós poderíamos observar que numa escala muito ampla nós temos diferentes níveis de estímulos que são capazes de nos provocar prazer. O primeiro deles seria nos níveis mais rudimentares, nas faixas primárias da evolução. É o estímulo resultante do prazer da alimentação e do prazer na área da sexualidade. Quando nós evoluímos mais um pouco, nós chegamos à busca do prazer intelectual. Queremos saber, e isso nos provoca uma sensação de euforia interior, de prazer. E depois, no nível mais avançado, nós buscamos o prazer espiritual, dos quais a felicidade de servir talvez seja a expressão mais adequada, não é? A chave do progresso moral é a educação, se bem entendida, conforme nos diz o Espírito da Verdade na questão 917 do Livro dos Espíritos. O maior obstáculo ao progresso moral, o Espírito da Verdade nos diz que é o orgulho e o egoísmo. O mais radical dos desvios de conduta, insiste o Espírito da Verdade na questão 913, é o egoísmo, dele deriva todo o mal. A fonte de todos os desvios da conduta, mais uma vez, na questão 917, o Espírito da Verdade diz que é o egoísmo, assim como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir e desenvolver o outro, tal deve ser o objetivo de todos os esforços do homem, se quer assegurar sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. As três faces da individualidade nos remetem a um conjunto de exercícios que vão nos ajudar a olhar para nós mesmos. Primeiro nível é do indivíduo perante si mesmo. Vamos pressupor algumas situações. O que leva alguém a se achar ou sentir que é mais que outra pessoa? Egoísmo ou orgulho? O que leva alguém mentalmente a se sentir incomodado ou infeliz com as conquistas materiais e espirituais de outra pessoa? É o egoísmo ou o orgulho? O que leva alguém a reagir agressivamente à discordância de outra pessoa quanto às suas opiniões e ideias? Egoísmo ou orgulho? O que leva alguém a reagir com ironia a argumentos ou considerações ouvidas de outras pessoas? Egoísmo ou orgulho? O que leva alguém a supor que as suas crenças, religião, preferências políticas, esportivas são mais certas ou superiores que a de outras pessoas? Egoísmo ou orgulho?
O que leva alguém a crer que sua raça, nacionalidade ou procedência é superior ou mais importante que a de outras pessoas? Egoísmo ou orgulho? O que leva alguém a fazer insinuações maliciosas ou maldosas sobre outras pessoas com as quais não tem afinidade? Egoísmo ou orgulho? O que leva alguém a subestimar o valor ou capacidade de outras pessoas? Egoísmo ou orgulho? Agora, perante a família. O que leva alguém a enaltecer sua família ou sobrenome como se fosse melhor que de outras pessoas? Egoísmo ou orgulho? O que leva alguém a se apegar a alguém, filho, namorado, marido, esposa, de uma forma normal ou doentia? Egoísmo ou orgulho? O que leva alguém a desvalorizar ou exaltar os defeitos dos familiares de outra pessoa? Filho, namorado, marido, esposa? Egoísmo ou orgulho? O que leva alguém a sentir ciúme da atenção dispensada por alguém, o filho, o namorado, o marido ou esposa, a outra pessoa? Egoísmo ou orgulho? O que leva alguém a escolher o melhor ou a maior quantidade de alimentos de uma mesa sem pensar na outra pessoa? Egoísmo ou orgulho? O que leva alguém a pensar que seus filhos são mais importantes e inteligentes do que outras pessoas? Egoísmo ou orgulho? O que leva alguém a contestar desculpas ou simular impedimentos para não permitir que outra pessoa vivencie experiências pretendidas? Egoísmo ou orgulho? O indivíduo perante a sociedade agora. No ambiente de trabalho. O que leva alguém a interpretar ou considerar o sucesso de outra pessoa resultante de atitude ilícita ou antiética? Egoísmo ou orgulho? O que leva alguém a achar que sua profissão ou função é mais importante que de outra pessoa? Egoísmo ou orgulho? O que leva alguém a atribuir a outra pessoa a responsabilidade por seus atos equivocados? Egoísmo ou orgulho? O que leva alguém a não admitir pessoa de seu relacionamento pense diferentemente de suas expectativas? Egoísmo ou orgulho? O que leva alguém a plantar obstáculos à iniciativa ou ações de outra pessoa para que não alcance seus objetivos? Egoísmo ou orgulho? O que leva alguém a nunca admitir que possa ter errado nessa ou naquela situação, mas identificar ou atribuir o erro a ações de outra pessoa? Egoísmo ou orgulho? O que leva alguém a supervalorizar seus próprios feitos, bens ou posição em comparação com outra pessoa? Egoísmo ou orgulho? O que leva alguém a buscar ajuda de outras pessoas, se negando a atendê-las quando solicitado? Egoísmo ou orgulho? O que leva alguém a se aproveitar da boa fé, vontade ou intenção de outra pessoa? Egoísmo ou orgulho? O que leva alguém a achar que seu entendimento ou interpretação de certos temas doutrinários são mais profundos ou certos do que de outras pessoas? Egoísmo ou orgulho? O que leva alguém a achar que o espírito que a inspira e orienta é mais evoluído ou sábio que de outros? Egoísmo ou orgulho? O que leva alguém a ostentar seus conhecimentos em demérito a outros trabalhadores ou pessoas? Egoísmo ou orgulho? O que leva alguém a se julgar proprietário do setor ou atividade a que se dedica na casa espírita? Egoísmo ou orgulho? O que leva alguém a se dedicar ou se doar com entusiasmo a pequeno grupo de pessoas somente por comungar de ideias iguais às suas? Egoísmo ou orgulho? O que leva alguém a favorecer pessoas amigas em situações ou eventos no qual participam outras pessoas desconhecidas? Egoísmo ou orgulho? Por fim, você fez um exercício de autoavaliação. Caso você se identifique com alguma situação, precise investir mais no autocontrole ou na autorrenovação. Se não se identificou com nenhuma, mas as associou com atitudes do seu próximo, cuide mais da autocrítica. Se a lembrança delas não o sensibilizou, não se preocupe. O tempo é juiz implacável e haverá de, nos processos de ação e reação, decorrentes do a cada um conforme as próprias obras, criar mecanismos para que você seja levado à autossuperação. Afinal, o verdadeiro vencedor
é o que vence a si mesmo. Um resumo de Emmanuel para reforçar aqueles conceitos. O egoísmo em família é o exclusivismo de sangue. No lar é o narcisismo doméstico. Na oficina de trabalho é o despeito. Na propriedade transitória é a ambição de posse desnecessária. Na cultura da inteligência é a vaidade intelectual. Na ignorância é a agressividade. Na riqueza amoedada é o espírito de usura. Na pobreza é a inveja destrutiva. Na madureza é o azedume. Na mocidade é a ingratidão. No ateísmo é a impiedade. Na fé religiosa é a intolerância. Na alegria é o excesso. Na tristeza é o isolamento. Nos fortes é a tirania. Nos fracos é a astúcia. Na afetividade é o ciúme. Na dor é o desespero. No mimetismo que lhe é próprio, usa em todos os setores as mais diversas máscaras e comparece igualmente nos corações que a luz felicite, em forma de cólera e irritação, desânimo e secura. Esses conceitos estão no livro Encontro de Paz da Comunhão Espírita Cristã. André Luiz nos dá uma receita contra o egoísmo, dizendo o seguinte: primeiro, procure esquecer o lado escuro da personalidade do próximo. Segundo, aprenda a ouvir com calma os longos apontamentos do seu irmão, sem um impulso de interromper-lhe a palavra. Terceiro, ouvide a ilusão de que seus próprios parentes são as melhores pessoas do mundo e de que a sua casa deve merecer privilégios especiais. 4. Não dispute a paternidade das ideias proveitosas, ainda mesmo que hajam atravessado o seu pensamento de vez, que a autoria de todos os serviços de elevação pertence, em seus alicerces, a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Não cultive referências à sua própria pessoa, para que a vaidade não faça ninho em seu coração. 6. Escute com serenidade e silêncio as observações ásperas ou amargas de seus superiores hierárquicos e auxilie com calma e bondade aos companheiros ou subalternos quando estiverem tocados pela nuvem da perturbação. 7. Receba com carinho as pessoas neurastênicas ou desarvoradas, vacinando seu fígado e a sua cabeça contra a intemperança mental. 8. Abandone toda espécie de crítica, compreendendo que você poderia estar no banco da reprovação. 9. Habitue-se a respeitar as criaturas que adotem pontos de vista diferentes dos seus e que elegeram um gênero de felicidade diversa da sua para viverem na Terra com o necessário equilíbrio. Finalmente, 10. Honre a caridade em sua própria casa, ajudando em primeiro lugar aos seus próprios familiares, através do rigoroso desempenho de suas obrigações, para que você esteja realmente habilitado a servir o mundo e a humanidade hoje e sempre. Esse conjunto de informações está no livro Marcas do Caminho do Ideal. Emmanuel também nos dá uma receita de como combatermos o egoísmo. Diz o seguinte: primeiro, ajuda a quem te calunia. Segundo, ampara aquele que te persegue sem razão. Terceiro, auxilia aquele que se inclina a tipos de felicidade diferente da tua. Quarto, sê útil ao companheiro que não te compreende. Quinto, esquece-te para servir. Sexto, renuncia a ti mesmo. Sétima, ajusta-te aos desígnios da união fraterna. Oitavo, considera como teu o sofrimento do teu irmão. Nono, compadece-te das vítimas infelizes do ódio. E 10º, esquecer o centro escuro do nosso eu, envolvendo na claridade sublime da vontade de Deus, que deseja o bem e a paz, o progresso e a alegria para todas as criaturas. Isso está no livro Escrio de Luz, da editora O Clarim. Por fim, Emmanuel conclui: se desejamos dar combate à praga do egoísmo na gleba da alma, saibamos estender cada dia as nossas disposições e mais amplo serviço ao próximo, e aprendendo a ceder de nós mesmos, entre a humildade e o sacrifício no bem de todos, conquistaremos com Cristo a plenitude do amor que lhe converteu à própria cruz
em ressurreição para a vida eterna. Emmanuel, no livro Encontro de Paz.